mais uma ação fora do radar e dessa vez uma ação que ela tem, além de ela ser uma ação fora do radar, Banco ABC, ela paga um dividend yield bastante interessante. Então, para a galera aí que gosta, né, de ações que pagam bons dividendos, está aí uma empresa que ela não é tão falada, tá certo? Atualmente está com a cotação de R$ 22,27, uma variação nos últimos 12 meses de 8,30, tá certo? Então esse é o Banco ABC. Vamos dar uma olhadinha o que essa empresa faz, tá certo? Como o nome já diz, né? Banco ABC, né? É um banco, mas vamos dar só uma olhadinha aqui um pouco mais sobre essa empresa, tá certo? A gente tá dando uma olhada e verificar um pouco mais dela de forma rápida, tá certo? Olha, como vocês podem ver, né, o Banco ABC ele é um banco que é uma instituição de crédito e serviços para empresas de médio e grande porte, ou seja, ó, bem importante essa questão. Ela foca muito nessa questão aqui de empresas de médio e grande porte no Brasil, tá certo? Está posicionada no setor financeiro e o subsetor seria o subsetor intermediários financeiro. Essa questão aqui é da fundação, você depois pode até dar uma olhada, a questão da fundação. Aqui a questão do portfólio, ó. O banco oferece um portfólio diversificado de produtos, adaptando suas soluções às necessidades de cada cliente. Bem interessante essa questão, tá certo? Então, de forma resumida, esse é o Banco ABC, tá certo? Vamos dar uma olhadinha a questão fundamentalista, tá certo? Só para ressaltar aqui, o banco ele está 100% no Brasil, tá certo? Então todas as suas operações são no Brasil, os negócios ao qual ele gera receita, tá certo? Que são aqui a questão de crédito, como vocês podem ver, que representa cerca de 55%, ou seja, mais de 50% do que entra no banco está relacionado a crédito. Operações com títulos, 21%, e outros, que seriam outras receitas, que simboliza 24%. Tá certo? Então podemos ver que o foco mesmo da empresa é crédito, e como vocês viram, crédito para médias e grandes empresas. Tá certo? Vamos para a parte fundamentalista, tá certo? Deste banco. Como podemos observar aqui, vamos dar uma olhada aqui nos dados fundamentalistas dela, tá certo? Podemos ver aqui a questão do PL de 5, tá ok? Que é um PL relativamente baixo, né? Sendo que tem que se observar que às vezes não quer dizer que se o PL estiver alto, que a empresa está cara, e nem que se o PL estiver baixo, a empresa está barata. Tem algumas coisas mais acerca disso que precisa ser observada, mas de forma geral está com PL interessante ali na casa de 5. PVP abaixo de 1, então tá muito bom, né? A questão aí do patrimônio, tá certo? Está bem interessante nessa questão. Como eu já tinha falado no início, dividend yield de mais de 8%, para quem gosta de empresas que pagam bons dividendos, tá certo? Margem líquida de 11%, está com uma margem muito boa. E outro dado que eu gosto de olhar bastante, pessoal, aqui, que é relacionado a... Deixa eu descer aqui um pouco para vocês darem uma olhada, que seria em relação à margem EBITDA, tá certo? Gosto bastante de olhar também essa questão. Por que eu gosto de olhar a margem EBITDA? Porque a margem EBITDA está relacionado a tudo que a empresa gerou de lucro, sem contar a questão de impostos e encargos, tá certo? Ou seja, dá para se comparar até com os outros setores, tá certo? Porque a gente sabe que às vezes tem empresas que trabalham em determinados estados, né, as suas atuações, às vezes tem alguns impostos estaduais, então isso daí faz com que quando a gente vai fazer a análise comparando empresas, às vezes fica um pouco distorcida se a gente só olhar a margem líquida, tá certo? Então eu gosto também de olhar a margem EBITDA, tá certo?
Nós não estamos vendo aqui a questão da margem EBITDA, mas vamos olhar a margem EBIT aqui, tá certo? Olha, observem essa questão aqui em relação ao setor. Olha a média do setor, tá certo? 10,51 e a dela 12,42, tá certo? Então ela está com a margem EBIT bastante interessante, tá certo? Para o setor. Algo também que é importante destacar é em relação à receita, tá certo? Carga e receita, que seria a receita, o crescimento da receita ao longo dos últimos 5 anos, mais de 9% e de lucro mais de 27%. Bem interessante. O ROI, que seria a rentabilidade, né? Mais de 16%. Então tá com um ROI bastante interessante também, muito bom, tá certo? Quando nós descemos, algo que eu gosto de observar muito bem, que eu acho muito interessante, é uma das coisas que me faz começar a analisar a empresa, uma das coisas, né? Que é justamente essa questão aqui, pessoal, olha. Receita e lucro. Olha que interessante quando nós observamos o Banco ABC. Observem aqui, ó, a receita dela, ó, ao longo do tempo. Você está vendo, ó, a receita vem crescente. Mesma coisa se observa com o lucro. Olha, o lucro vem aqui, andando um pouco de lado, mas ó, observe que no longo prazo vai crescendo também. Então isso já é um indicativo de uma ação que merece que eu dê uma olhada, dê uma analisada, tá certo? Nós observamos aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós pegamos 2015, a receita líquida de 2,24 bi e um lucro de 388 milhões. 9 anos depois, nós observamos que a receita já pulou para 10 bi e o lucro 1 bi. Ou seja, a receita de 2 bi passou para mais de 10. Lucro de 380 milhões e 88 milhões passou para mais de 1 bi. Ou seja, no longo prazo, a gente observa a geração de valor para o acionista dessa empresa, tá certo? Outra coisa também que é interessante, eu gosto de observar, é justamente essa questão aqui, porque cotação segue lucro. Você pode observar que ao longo do tempo, uma hora ou outra, a cotação vai buscar o lucro, como observamos nesses locais aqui, tá certo? Então, cotação ela segue lucro. Então nós observamos, ó, olha onde está o lucro e olha onde está a cotação. Uma hora ou outra, essa cotação irá subir ou esse lucro irá descer. Mas, como nós observamos no gráfico anterior, né, a empresa vem ao longo dos anos sempre crescendo a receita e sempre crescendo o lucro. Então, é tendencioso a nós olharmos e observarmos que é bem provável que esse lucro aqui continue crescendo e a cotação ela vai seguir sempre o lucro. Há alguns problemas ao longo do tempo, como aqui, ó, houve uma queda, então a cotação caiu. Mas no longo prazo, ó, você pode observar que é crescente essa questão do lucro e da cotação, tá certo? Outra coisa aqui que eu gosto bastante de olhar, não saiu ainda do terceiro, mas vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, algumas coisas interessantes acerca da divulgação do último resultado, né, que o banco divulgou para seus acionistas, tá certo? Observem aqui, ó, o lucro líquido atingiu 244 milhões no segundo tri, crescimento de 8,2 contra o anterior, que houve uma redução de 2,4. Observem aqui que no último resultado houve um crescimento no lucro líquido, ou seja, a empresa ela continua aumentando os lucros como vimos no gráfico anterior, tá certo? Observamos também aqui a questão da carteira de crédito, que encerrou o trimestre em 52,1 bi, apresentando um crescimento de 1,8, ou seja, observamos mais uma vez a questão do crescimento tanto de lucro como também a questão do crescimento, né, da carteira, tá certo? Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, seria basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Banco ABC, ele é um banco que
ele vem crescendo sua receita, seu lucro ao longo do tempo, tem imagens boas, um bom ROI, paga bons dividendos. Então é uma empresa para se estudar, tá certo? Só lembrando que nada é indicação de compra, tá certo? É apenas nós estudamos as ações e cada um com a sua metodologia aporta da maneira que achar melhor, tá certo? Apenas nós estamos aqui estudando ações, tá certo? E só para finalizar, quando nós vamos aqui para a parte gráfica do banco ABC, olha como é interessante. Por que é interessante essa questão gráfica? Porque a ação ela tende a subir, correto? Correto. Mas se conseguimos pegar em bons preços, é muito interessante. Por que é muito interessante? Porque às vezes você compraria 100 ações, você pegando um bom preço vai comprar 110 e assim você chega mais rápido na sua independência financeira. Então, de forma resumida, vamos apenas dar uma olhadinha aqui acerca de alguns pontos gráficos, que seria o que? Questão de topos e fundos, ou melhor, resistências e suportes, tá certo? Quando nós olhamos aqui no gráfico semanal, tá certo? Gráfico semanal, nós observamos que a ação bateu um topo ali em 2024, ali na casa de quase R$ 26. Nós observamos que ao longo do tempo ela vem subindo, tá certo? Ela corrigiu, voltou a subir, ou seja, rompeu essa resistência, tá certo? E fez uma nova resistência, tá certo? Voltou, praticamente segurou nesse suporte aqui, tá certo? Aí subiu, não conseguiu pegar aquela resistência lá em cima, então voltou, furou esse suporte, então opa, ponto de atenção, correto? Desceu, desceu, fez fundo. Aí, o que aconteceu a partir daqui? Ela começou a subir novamente, fez um certo topo ali de resistência, corrigiu, está nesse ponto aqui, e seria o que? Se nós observarmos, só para não ficar muito bagunçado aqui, isso é uma análise simplória, tá pessoal? É só para a gente ter uma noção. Observe aqui que no curto prazo, vamos dizer assim, ela está em tendência de alta, tá certo? Está segurando muito bem nesses suportes aqui dessa linha de tendência de alta. Então, podemos observar, né, que sempre que bater nesses pontos aqui, foram momentos interessantes para se estar comprando o banco ABC. Aí você pode dizer, não seria melhor esperar voltar para cá? Realmente aqui é um suporte bastante interessante, mas no momento, graficamente, nós não vemos motivo, né, para a ação chegar a esse ponto. Então, os melhores momentos realmente seriam baseados nessa linha de tendência de alta, tá certo? Nada disso é recomendação de compra, mas é apenas para que a gente venha estudar e verificar quais os melhores momentos de compra para quem quer continuar aportando, até para quem está querendo iniciar a posição. Tá certo, pessoal? Então, essa foi um pouco da análise do Banco ABC, tá certo? Para a gente estudar, tendo em vista que é uma ação que ela está fora do radar, tá ok?